Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Já deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva e me segue lá nas redes sociais. Que o caso de hoje é um caso que marcou muito a minha adolescência, é aquele da Liana e do Felipe. Liana Friedenbach tinha 16 anos de idade na época dos fatos. Ela nasceu em 6 de maio de 1987. E ela morava com seus pais e seu irmão mais novo em São Paulo. Seu pai se chamava Ari e ele era advogado, e a sua mãe se chamava Márcia e ela era pedagoga. Em 2003, a Liana ela tinha mudado de escola e ela estava estudando num colégio conceituado de São Paulo. Nesse colégio também estudava o Felipe Café, que tinha 19 anos na época. O Felipe era o mais novo de 3 irmãos e a sua mãe chamava Lenice e seu pai Reinaldo. O Felipe e a Liana, eles tinham iniciado um relacionamento tinha pouco tempo. Eles estavam juntos tinha cerca de 2 meses. E segundo o pai da Liana, o Ari, em uma ocasião ele foi buscar a Liana no colégio e enquanto ele aguardava no carro, o Felipe trouxe a Liana até o carro e então ele perguntou para a filha se aquele era namorado dela e ela riu e respondeu ainda não. Então no dia seguinte, essa história se repetiu, o Felipe acompanhou a Liana até o carro e dessa vez a Liana virou pro pai e falou: agora sim, ele já é meu namorado. Um dia eu estava esperando ela sair, aí vem o Felipe com ela até o carro, eles se despedem, eu perguntei para ela: teu namorado? Aí ela riu e falou: ainda não. Aí no dia seguinte, a mesma coisa, ele veio com ela até o carro e falou: agora já é meu namorado. E eu fiquei extremamente feliz, sabe? Eu achei legal. Então, em novembro de 2003, na época que ocorreram os fatos, eles estavam ali cerca de 2 meses juntos. E nessa época, a Liana ela teria pedido para a mãe dela para ela fazer uma viagem com o Felipe para um sítio de um tio do Felipe. Porém, a história era meio enrolada, segundo o pai da Liana, era uma história um pouco confusa, então a mãe disse que não podia. Porém, a Liana insistiu, então a mãe ela disse para a Liana ir falar com o pai dela. Porém, a Liana ela nunca chegou a pedir para o pai para ela fazer essa tal viagem. Ao invés disso, a Liana ela pediu para os pais para ela fazer uma viagem numa excursão para Ilhabela, que era uma excursão da congregação israelita da qual eles faziam parte. Isso era algo que a Liana já tinha feito antes, esse tipo de viagem com um grupo de jovens, então os pais permitiram. Era comum também, quando ocorriam essas viagens, o pai da Liana ele levava ela até o local onde sairia o ônibus com o grupo de jovens, porém dessa vez a Liana disse que não era preciso porque o Felipe ia levar ela até lá. Então, supostamente, a Liana ela saiu na sexta e foi até a congregação, onde ela passaria a noite lá junto com os outros jovens, e na manhã seguinte sairia o ônibus da excursão para Ilhabela. Porém, na verdade, a Liana ela tinha ido com o Felipe, eles foram até o Museu de Arte de São Paulo, MASP. E lá eles passaram a noite, não dentro do museu propriamente, mas ali nos arredores. Então, no dia seguinte, eles pegaram um ônibus que ia até Embu Guaçu. Bom, no dia seguinte, no sábado pela manhã, o pai da Liana, o Ari, ele saiu para passear com o cachorro e ele estava esperando que desse 8 horas da manhã para ele poder ligar para a Liana. Então, quando foi 8 horas, ele ligou, ele conseguiu falar com a filha, e então ela disse que já estava dentro do ônibus, da excursão, e aí o pai achou estranho porque estava muito silencioso, e ele disse que ele já fez esse tipo de viagem quando era jovem, ele sabe que era sempre muita bagunça, muita conversa, porque são muitos jovens juntos, muita animação, então ele achou aquilo estranho, perguntou para ela porque estava tão silencioso, e ela disse que as pessoas ainda estavam um pouco de sono, alguns estavam dormindo. Então ele achou que estava tudo bem, e pediu para ela ligar quando chegasse em Ilhabela. Porém, a Liana ela nunca chegou a ligar para dizer que tinha chegado, então o pai começou a achar aquilo muito estranho, então ele tentou ligar para ela diversas vezes, porém ela não atendia.
O Ari ele não falou nada para a esposa dele porque não queria deixá-la preocupada, mas ele ficou tentando ligar durante o fim de semana todo para Liana e ela não atendeu nenhuma das vezes. Já o Felipe ele tinha dito para seus pais que ele ia acampar, porém ele não deu muitos detalhes e como era comum o Felipe acampar com os amigos dele, a mãe ela deduziu que ele tinha ido acampar com os amigos. O Felipe inclusive ele já tinha acampado com alguns amigos nesse mesmo local onde ele pretendia acampar com a Liana. Bom, no domingo à noite, quando supostamente o ônibus da excursão iria voltar, o pai da Liana ele foi até o local onde os ônibus costumavam chegar e para buscar a Liana e ele de cara achou estranho porque ele era o único pai que estava aguardando lá, isso não era normal. Então ele achou aquilo muito estranho e como não chegou nenhum ônibus com a Liana, ele então ligou para uma das amigas dela e perguntou aonde que estava a Liana. E a princípio a amiga ela desconversou, ela não quis dizer onde é que ela estava, disse que não sabia e então ele foi bem direto com ela e falou: olha, a Liana está desaparecida, onde é que está a Liana? Com isso então a amiga ficou preocupada e ela falou pro pai dela que a Liana tinha ido viajar com o Felipe. Nisso então os pais da Liana eles começaram a entrar em contato com diversas pessoas que eles conheciam, vários amigos da Liana, para tentar descobrir para onde que ela tinha ido. Então eles descobriram que eles pretendiam ir para Embu-Guaçu. Os pais então foram para lá e eles procuraram pela cidade, porém não encontraram a Liana. E na segunda-feira de manhã, a polícia começou a fazer as buscas pela Liana e pelo Felipe. Nisso apareceu um motorista de van, ele disse que tinha levado a Liana e o Felipe por uma estrada de terra e tinha deixado eles ali próximo à entrada de um sítio. Ele lembrava bem do casal porque ele disse que a Liana ela destoava do restante da população ali do local, que por causa da forma como ela estava vestida e tudo mais, ele via que ela não era dali e também não parecia que ela estava indo acampar. Bom, tal sítio onde eles iam acampar era um local abandonado. Esse sítio ele tinha sido abandonado pelo próprio dono, porque ele tinha sofrido um assalto naquele local e os bandidos tinham agido de forma bastante violenta. Então, com medo, esse morador, que era um artista plástico, ele abandonou o local. O sítio se chamava Sítio Dolé. Do local onde o motorista disse que tinha deixado o casal até o sítio, era uma caminhada considerável e, segundo o pai da Liana, ele acredita que ela não sabia para onde ela estava indo até chegar lá, porque aquele local não tinha nada a ver com a filha dele. Segundo as palavras dele, ela era uma menina muito fresca, cheia de frescura, então que ela não iria num lugar daquele tinha muitos insetos. Ele disse que ele ficou lá por um tempo enquanto procurava pela filha e que ficou cheio de carrapatos, então provavelmente não era uma coisa que combinava muito com a Liana. Bom, o local ele tinha uma pequena casa que era onde o artista residia anteriormente e do lado de fora da casa dava até para ver alguns trabalhos do artista que ficou lá abandonado e era um lugar dentro da mata, um lugar bastante remoto. Bom, o Ari, o pai da Liana, ele foi com um amigo dele até o local à procura da Liana e do Felipe. E eles encontraram a barraca, ela estava do lado de fora da casa, estava nesse terreno do sítio. E de cara ele viu que tinha um chinelo da Liana do lado de fora. Eles então chamaram a polícia. Quando a polícia chegou lá, eles constataram que os pertences do casal ainda estavam na barraca, inclusive alguns itens de alimentação, e havia um rasgo na barraca. Isso chamou a atenção da polícia e a polícia imaginava que eles podiam ter sido sequestrados. Bom, após ter encontrado a barraca, a polícia continuou a fazer as buscas e um dos policiais ele teria mencionado algo como: isso só pode ser coisa do Champinha. O Champinha, como era conhecido, se chamava Roberto Aparecido Alves Cardoso e, assim como a Liana, ele tinha 16 anos de idade. Ele tinha um porte físico forte, apesar da idade, e é dito que ele era muito frio. E ele morava ali na região com a mãe e o irmão. Segundo o psiquiatra forense Guido Palomba, o Champinha ele teve uma deformação cerebral que vem de parto, onde ele teve uma anóxia, que é uma falta de oxigenação cerebral. E na família do Champinha também haviam diversas pessoas com doenças mentais. Como eu mencionei antes, o Champinha ele morava na região com a mãe e o irmão,
Porém, ele era um menino muito problemático e nem a mãe nem o irmão conseguiam controlar ele. Eles tinham muito medo do Champinha. O Champinha ele já tinha tirado a vida de uma pessoa, porém ele não tinha sido detido pelo crime. Um empresário ele acabou oferecendo para o Ari, para a família da Liana, um helicóptero que ele tinha emprestado para poder ajudar nas buscas. E com isso, os pais da Liana eles fizeram diversos folhetos com a foto da Liana e do Felipe e com os telefones de contato, esses folhetos de busca. E então eles jogaram na região da mata diversos desses folhetos. O pai da Liana ele recebeu a ligação de um homem que se dizia Mateiro. Ele era espécie ali de um guia local, era uma pessoa que conhecia muito bem a região. E ele tinha perguntado para o pai da Liana se ele podia ajudar nas buscas. E o Ari disse que é claro que podia. Então o homem passou a procurar pela Liana e pelo Felipe. E mais tarde, nesse mesmo dia, ele voltou a ligar para o Ari e disse que ele tinha encontrado um homem que estava embriagado e que estavam falando coisas relacionadas com o casal. E então ele tinha levado esse homem para a polícia e esse homem estava detido. Esse homem, na verdade, era o Champinha, e ele passou a noite na delegacia, e no dia seguinte, quando ele já estava sóbrio, ele confessou para a polícia que ele havia cometido um crime contra o casal. Ele disse que ele e um amigo dele, conhecido como Pernambuco, que os dois eles teriam abordado a Liana e o Felipe e tinham sequestrado eles para pedir resgate. Porém, que o Pernambuco teria tirado a vida do Felipe, mas que a Liana ainda estava em posse do Pernambuco. Champinha, então, leva a polícia até o local onde estava o corpo do Felipe. Após isso, a polícia continua interrogando o Champinha e ele acaba confessando que a Liana também já não estava mais viva. Enquanto o casal estava a caminho ali daquele local onde o motorista da van disse ter deixado eles até o sítio, eles teriam passado pelo Champinha e pelo Pernambuco. E eles teriam chamado a atenção da dupla porque, por conta da forma como eles estavam vestidos, eles aparentavam ter boas condições financeiras e também porque a Liana era uma menina muito bonita. Eles teriam então procurado o casal depois ali pelos arredores e encontraram eles acampando ali no sítio. E então eles abordaram eles, sequestraram os dois e levaram até a casa de um conhecido deles que se chamava Antônio. Na casa desse homem, o Antônio Caetano, a casa ela era bem pequena, porém eles mantiveram os dois em cômodos separados, deixaram o Felipe em um cômodo e a Liana no outro. Na casa, além do dono, o Antônio Caetano, estava também um outro homem chamado Antônio Matias, o Agnaldo Pires e mais o Pernambuco e o Champinha. E todos os homens violentaram a menina repetidas vezes, enquanto mantinham o Felipe preso no quarto ao lado. Posteriormente, no depoimento dos criminosos, eles disseram que a Liana ela meio que tentou negociar com eles e ela disse que a família dela tinha boas condições financeiras e que eles poderiam pagar um resgate. E então, os criminosos eles perguntaram para o Felipe se a família dele também tinha boas condições e o Felipe teria dito que não. Então, com isso, eles acharam que o Felipe era desnecessário, que ele não estava fazendo nada ali, então resolveram tirar a vida dele. Então, no dia 2 de novembro, no domingo, eles teriam saído, o Champinha e o Pernambuco, eles vendaram a Liana e o Felipe e saíram por uma trilha. E em um momento o Champinha parou com a Liana, o Pernambuco seguiu com o Felipe um pouco mais à frente, onde ele deu um tiro com uma espingarda de caça na nuca do Felipe. Ao ouvir o tiro, a Liana ela perguntou o que estava acontecendo e o Champinha disse que eles haviam liberado o Felipe. Depois disso, o Champinha voltou para a casa do Antônio com a Liana. Quando o Felipe foi encontrado, ele tinha várias marcas de agressões, como por exemplo um olho roxo, e o tiro ele foi dado a queima-roupa. Depois de voltar para a casa do Antônio, os abusos contra a Liana eles continuaram. E um dia o Champinha ele resolveu ir pescar e ele levou a Liana junto com ele. Ele fez ela vestir um casaco que tinha um capuz, então ela colocou o capuz e isso cobria uma parte do rosto dela. E enquanto ele estava pescando, a Liana estava sentada ao lado dele, o irmão dele aparece e o irmão estava procurando por ele porque a mãe dele estava preocupada porque já tinha alguns dias que o Champinha não voltava para casa. E então o irmão pergunta quem que era aquela jovem e o Champinha responde que era a namorada dele. Acredita-se que por conta do medo que o irmão tinha do Champinha, ele não fez mais perguntas, não questionou e não ousou olhar muito tempo para a Liana. Então, na madrugada do dia 5 de novembro, o Champinha ele sai com a Liana
e diz que vai levá-la até o ponto de ônibus mais próximo para poder libertá-la. Eles então saem da casa e o Champinha teria levado com ele uma peixeira, uma espécie de facão. Em um determinado local do trajeto, ele acertou o pescoço da Liana com esse facão. Quando ela caiu ao chão, ele começou a desferir diversos golpes contra a menina. Esses golpes eles teriam sido com tanta violência, com tanta raiva, que isso teria causado um traumatismo craniano. E ela também teve um de seus seios mutilado. O Champinha, então, ele escondeu o facão e a espingarda já havia sido escondida pelo Pernambuco. E o Pernambuco ele tinha fugido após o crime contra o Felipe, porém ele foi encontrado pela polícia desembarcando na rodoviária de Petrolina. Então foram detidos o Champinha, que tinha 16 anos na época e era tido como líder do grupo, o Pernambuco, o Antônio Caetano, o Antônio Matias e o Agnaldo Pires. Os maiores de idade, eles foram a julgamento e foram condenados. O dono da casa, o Antônio Caetano, ele pegou 127 anos de prisão. O Agnaldo Pires, ele teve uma pena de 47 anos e o Antônio Matias foi condenado a 6 anos de prisão. Já o Pernambuco, ele foi condenado também pelo crime contra o Felipe e ele foi condenado a 110 anos e 18 meses de prisão. Já o Champinha, por ser menor de idade na época do crime, ele não pôde ser julgado, então ele foi internado na Unidade 1 da Fundação Casa, que é o local para manter internados jovens que cometeram crimes, mas por serem menores de idade não pode dizer que eles cometeram crimes, a gente diz que eles cometeram delitos. E esses jovens eles podem ficar no máximo 3 anos internados ou então até completarem 21 anos de idade. Porém, no caso do Champinha, o Ministério Público ele requereu sua interdição civil por conta de um laudo que mostrava que o Champinha ele tinha doenças mentais graves, transtorno de personalidade antissocial e também um leve retardo mental. E com tudo isso, ele podia apresentar grandes riscos à sociedade. Com isso, então, ele foi transferido para a Unidade Experimental de Saúde, que é o local que abriga jovens infratores com doenças mentais. E isso foi feito para manter o Champinha preso por mais tempo, visto que ele é um perigo para a sociedade. E é claro que esse caso ele levantou e ainda levanta até hoje muitas questões relacionadas à maioridade penal, porém eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Outra questão que também levantou muita polêmica foi que foi divulgado que para manter o Champinha nessa unidade custaria para o Estado/população R$12 mil por mês. E assim, por incrível que pareça, existem muitas pessoas que defendem a liberdade do Champinha. Essas pessoas elas acreditam que como ele já cumpriu ali os 3 anos e já tem mais de 21 anos, ele deveria sim estar livre. E houveram diversos pedidos de liberdade para o Champinha, porém todos foram negados pelos órgãos responsáveis. E na época também houveram alguns rumores que o Felipe ele era conhecido do Champinha, e que talvez até a família dele, um dos irmãos, estava envolvido, né, no desaparecimento da Liana. Porém, é claro que isso depois foi provado que não era verdade. E a mãe do Felipe, ela falou que como o Felipe já tinha acampado naquele local com os amigos, que numa ocasião parece que eles tinham jogado futebol com o Champinha, porque o Champinha morava por lá, mas foi uma coisa ocasional, que eles não se conheciam. Outra coisa que foi falada também é que a Liana ela tinha ido acampar com o Felipe escondido porque os pais dela não aprovavam o relacionamento deles. O que também foi desmentido pelo pai da Liana. O Ari ele disse que eles apoiavam sim o relacionamento dos dois e que eles tinham uma relação muito boa com a filha. A Liana, inclusive, ela era muito próxima do pai dela. E eu acho que a gente precisa parar de culpar as vítimas pelo que acontece com elas. Assim, de certa forma, os pais também são tão vítimas quanto os dois jovens. E mesmo que fosse o caso dos pais não aprovarem um namoro e por esse motivo eles terem ido acampar escondido,
Gente, a culpa desses crimes não é de mais ninguém, além dos criminosos, dos quais eu já citei anteriormente. E o casamento dos pais da Liana, ele não suportou essa tragédia e eles acabaram se separando. O pai da Liana, ele também declarou que depois de tudo que a Liana passou naqueles dias que ela teve ali com o Champinha, que ele achava até que era melhor que ela não tivesse sobrevivido, porque ele acha que ela nunca ia conseguir superar o trauma do que ela passou. Agradeço dela não ter sobrevivido, porque eu acho que não teria conserto numa cabeça que dê para consertar depois de passar o que ela deve ter passado. Assim, de verdade, eu prefiro ela morta do que ela ter sobrevivido a essa coisa maluca que ela passou. E o Ari, ele foi vereador de 2012 a 2016 em São Paulo. E ele é contra a redução da maioridade penal. Ele acredita que os menores infratores eles têm que ser punidos sim, porém de uma forma diferenciada e sem estipular uma idade mínima. E o psiquiatra forense Guido Palomba, ele também considera um erro a redução da maioridade penal. Para o psiquiatra forense Dr. Guido Palomba, reduzir a maioridade seria um erro. Ele é a favor de uma semi-imputabilidade. Isso porque os neurônios eles amadurecem aos poucos. Então, por exemplo, se a pessoa tem 17 anos e não pode ser responsabilizado, no dia seguinte faz 18 já pode, isso não acontece assim do dia para a noite, isso leva um tempo, é um processo que leva um tempo. Então, na visão do psiquiatra, o ideal seria até os 12 anos inimputável e depois dos 13 aos 18 ser semi-imputável, que seria que essas pessoas, esses jovens, eles seriam julgados como criminosos comuns, mas teriam uma redução de pena por não ter o desenvolvimento mental ainda completo. Eles ficariam na Fundação Casa até os 18 e depois passaria por uma prisão comum. Ainda segundo o psiquiatra, um psicopata ele já nasce assim. Então essa ideia que muitas pessoas têm de que às vezes a criança que teve uma infância difícil ou que sofreu algum tipo de trauma, que sofreu bullying, ele poderia se tornar um psicopata, isso não é verdade. Os psicopatas eles já nascem assim, eles vão ser sempre assim. E não existe uma terapia ou um tratamento que cure essa psicopatia. Por isso é tão importante mantê-los longe da sociedade. Isso dá segurança para a sociedade e para o próprio indivíduo. O pai da Liana, ele declarou depois que ele acha que aquela atitude deles de terem enviado, assim, distribuído diversos folhetos lá pela mata com um helicóptero, na verdade, ele acha que isso pode ter causado ou acelerado, assim, que a filha dele perdesse a vida. Porque estava uma busca muito grande, então eles viram que estavam buscando por eles e busca com helicóptero e que aquilo pode ter causado uma certa pressão. A mãe do Felipe, ela disse que ela sente muita falta do filho, que ele era o caçula dos 3 filhos dela e que ele era o mais grudado com ela. Tudo que eu tinha na minha vida, meu amigo. O pai do Felipe, ele falou que o Felipe tinha um bom coração e que ele estava sempre disposto a ajudar as pessoas. Virtuoso. A gente via o Felipe, se alguém tivesse passando frio, ele tirava a blusa do corpo, independente do... Se ele visse uma senhora carregando uma sacola lá, ia ele ajudar a carregar a compra da cada pessoa. Era próprio da natureza dele. Ele se doava às pessoas, né? Então, eu tenho para mim, às vezes, o seguinte: o Felipe era um anjo que estava aqui, né? E cumpriu a missão dele, né? Deve estar num lugar muito melhor hoje, porque o anjo fica no céu, né? Então, com certeza, ele deve estar lá. Pouco tempo depois, o Ari, o pai da Liana, ele recebeu uma correspondência da FUVEST e dizia que a Liana ela tinha sido aprovada no vestibular para a Universidade de São Paulo.
televisão, o lugar dela era do meu lado. Era assim, ninguém podia sentar ali, porque aqui ela era o lugar dela. Sim, eu sinto muita falta de abraçar ela. E esse foi o caso de hoje e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.